nós vamos ler alguns textos da palavra. O primeiro está no Salmo 119, e não é todo o Salmo 119. É só apenas alguns versículos. É porque o Salmo 119 a gente ficaria até a hora do almoço lendo, né? Exagerando, óbvio. Que diz assim, nós vamos ler os 3 primeiros versos e depois vamos ler do verso 9 até o 11. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra mais uma vez, porque depois vocês vão ficar um longo tempo sentados, tá bom? Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Verso 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E ainda no livro de Hebreus, capítulo 4, apenas 2 versículos. Hebreus 4, verso 12 e 13, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que, como igreja, queremos te ouvir falar conosco. Ministra aos nossos corações, orienta-nos, dá-nos direção para a caminhada da fé, a caminhada da vitória, a caminhada do crescimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Estamos num processo de trabalhar crescimento. E não há maneira melhor de crescer se não se nos tornarmos conhecedores e hábeis no uso da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, referindo-se a isso, ele diz assim: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, pelo qual é dado crescimento para a salvação. Eu poderia seguir continuamente citando vários outros textos, mas quero enfatizar com vocês nessa manhã que não há chance de você herdar a vida eterna se você não se tornar uma mulher e um homem da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus como fundamento. John Wesley, fundador do metodismo, gritava em oração, dizendo, e escreveu isso, dizendo: ó, dá-me o livro, dá-me o livro. Ou seja, dá-me a palavra do Senhor. Por que a palavra de Deus, o que é mesmo a palavra de Deus para nós? Se eu desse a oportunidade de você falar, você daria certamente algum testemunho seu, de sua experiência. Mas deixa-me fundamentar, e eu vou mencionar muitos textos bíblicos. A palavra é chamada palavra de Deus porque, de fato, ela procede de Deus. Jeremias, quando foi vocacionado, ele disse claramente: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre da madre, eu te conheci, e saíste, e te consagrei, e te constituí profeta às nações. Ou seja, a vocação de Jeremias, texto do qual nós somos edificados, nasce do encontro com a palavra de Deus, gerando nele vida, abrindo os seus olhos. Ao ponto, ele estava palermado, era adolescente, pouco mais de idade que o meu neto aqui, o Samuel.
13, 14 anos, ele disse, mas eu sou uma criança. Mas o Senhor disse para ele, não te consideres uma criança, porque aquele que eu chamar e eu enviar, a este darei a minha palavra. A palavra também, amados irmãos, é palavra de Deus porque ela é verdadeira e é fiel. Em todas as suas promessas. A palavra de Deus não cai no vazio. A palavra de Deus é provada. A palavra de Deus é confirmada na vida de nós. E a resposta de Deus para Jeremias foi, disseste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou seja, a visão de Jeremias era de uma vara, uma folhagem, e Deus usou essa metáfora para ele, assim como você está vendo isso, eu quero dizer para você que eu velo sobre a minha palavra para que ela seja cumprida. Então, quando você abre a Bíblia, você está num território que eu chamo de sobrenatural. A palavra de Deus também é sobrenatural, porque ela transcende o conhecimento humano, ela transcende a lógica humana. Por exemplo, Deus suscitar o Salvador do ventre de uma virgem. Isso foi tão complicado para a natureza humana que essa discussão dura quase 2000 anos e a tentativa dos materialistas querer negar isto. Porque negar isso é negar que Deus é criador, que Deus é capaz de suscitar vida no deserto, ou seja, porque Ele é Deus. Porque a vida de Deus, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa e uma das ilustrações que eu gosto de dizer é a experiência de Ezequiel. Ezequiel é parado diante de um vale de ossos secos. E Deus pergunta para ele, pode reviver esses ossos? Eu e você diríamos, não. Não tem mais nenhum nervo, não tem mais nenhuma carne, não há nenhum espírito vivente, não pode reviver. Mas Ezequiel estava tomado da palavra de Deus. Ezequiel conhecia já o poder de Deus. Ezequiel sabia a natureza sobrenatural da palavra de Deus. Ele virou-se para o Senhor que falava com ele e disse, Senhor, Tu o sabes. Pode repetir comigo? Tu o sabes. Deus sabe todas as coisas. Até aquela página oculta da sua vida, Deus sabe. Até aquela dor mais profunda que você procura esconder, Deus sabe, porque Ele é Deus. E a sua palavra revela isso. E Deus dá uma palavra para Jeremias, no meio do absurdo. Quantos de vocês já se depararam em situações incontroláveis, situações sem retorno, e somos desafiados a crer no que o Senhor está dizendo? Eu fui, certa feita, pregar numa congregação nova, um trabalho novo, e cheguei cedo, cheguei uma meia hora antes do culto, na verdade, escola dominical e culto pela manhã, e estava fechada a porta, era uma loja alugada, e eu ouvi vozes lá dentro. E vi que tinha gente orando lá dentro. Aí eu bati, e umas irmãs levantaram a porta, eu entrei, e aí comecei a participar da reunião de oração antes do culto da escola dominical. E, no meio disso, uma irmã se levanta e começa a profetizar. Vira para mim e diz, bispo, esta semana o Senhor te dará os recursos para que a gente compre o terreno da nossa congregação. Sabe o que passou no meu coração, irmão? Eu pensei assim, tadinha, sabe de nada. Não tem nenhum tostão lá no nosso cofre. Mas eu precisava reagir com fé, né? Eu falei, amém, irmã. Muito bem. Terça-feira eu fui para uma reunião do Colégio dos Bispos em São Paulo. E chega o secretário do colégio e diz assim, foi enviado para nós um fundo missionário, e falou a quantia, e disse, o que devo fazer?
o presidente do colégio, o bispo Adriel, diz: divide conforme a contribuição que cada região dá para a área nacional. E tocou para a primeira região $27 mil, que era o dinheiro necessário para comprar o terreno. Então, amados irmãos, eu tenho encontrado pessoas de fé que me ensinam a ter fé. Pessoas de fé que creem no impossível de Deus. Ou seja, que o impossível do homem será sempre possível para Deus. Lições como essa da manifestação sobrenatural e poderosa da ação de Deus. A palavra também é palavra de Deus porque é dada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21, peço você que abra sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. A estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Ou seja, alguém pensou e imaginou coisas. Porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, quando você abre a Escritura, você está num território santo. Num território que pode suscitar coisas impossíveis na sua vida. Eu tenho sempre dito que crente que está em pecado fica com um problema sério de abrir a Bíblia. Porque qualquer lugar da Bíblia que ele abre, do Gênesis ao Apocalipse, salta um versículo denunciando o pecado dele. Ele tem a chance seguinte: ou ele continua lendo, dobra os joelhos, se arrepende, toma propósito de seguir a palavra e mudar de vida, ou ele fecha a Bíblia e permanece no pecado. Porque abrir a palavra é receber mensagem do céu, sempre. A palavra de Deus, amados irmãos, mais do que propriamente, diríamos, tudo isso que já falei, ela é também uma fonte de fé e de esperança. Quantos de vocês, em momento de desânimo, em momento de dificuldade, abriram a Bíblia e encontraram encorajamento? Levante sua mão. Então, essa natureza sobrenatural da palavra, ela diz assim, o apóstolo Paulo ensinando para nós: e assim a fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Cristo. Ou seja, mais que palavras humanas, semear a palavra de Deus no coração e na vida das pessoas é fundamental. O apóstolo, melhor dizendo, Lutero, quando na Dieta de Worms, confrontado com as teses da Igreja Católica, ele dizia sempre a mesma frase. Ele dizia: estou pronto a concordar com vocês, desde que me convençam pela palavra de Deus. Mostre-me na Escritura o que vocês argumentam. Fundamentem nas Escrituras o que vocês estão dizendo, e eu sou capaz de crer. Mas não posso crer naquilo que não está registrado na palavra do Senhor. Nós somos levados muitas vezes por todo o vento de doutrina. Há muitas expressões até que são ditas aí que carecem de fundamento na palavra de Deus. Há muitas vezes manipulação de conceitos para envolver as pessoas. Por exemplo, há quem pregue, que defenda que Deus vai salvar a todos. Porque, citando um versículo absolutamente isolado, que diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Mas a morte do ímpio é uma escolha do ímpio pela maneira como ele vive. E aí, a resposta certa de quem conhece a palavra de Deus, quando se diz Deus é amor, ama todas
todas as criaturas e não vai condenar ninguém, você tem que responder, então, para que ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para expiar na cruz os nossos pecados. A morte de Jesus é a resposta de Deus ao pecado humano. A morte de Jesus é a grande chance de você reconciliar-se a cada dia com Deus. Porque sem arrependimento, e arrependimento, amados irmãos, a palavra grega metanoia, que às vezes a gente encontra por aí sendo citada, significa exatamente meta-nous, mudança de mente, nous, mente. Ou seja, quando você se converte, você inicia um processo de mudança dos seus valores. As coisas antigas vão passar e coisas novas Deus vai colocar na sua vida. Porque você aceitou Jesus e você ingressou num processo de transformação, onde o velho homem vai sendo crucificado e o novo homem ressuscitado em Cristo, a nova criatura começa a ser gerada. Isso é crescimento. E quem gera isso é o Espírito de Deus através da palavra. Por isso eu disse, quando a pessoa está em pecado, ela vai ler a Bíblia e o Espírito traz à tona aquilo que ela precisa para indicar o seu pecado e para abrir portas para uma nova caminhada com Deus. Porque o Deus da Bíblia é o Deus das novas oportunidades, das novas possibilidades. Possibilidades que não se esgotam, como indica a própria palavra de Deus. Mas a palavra gera frutos na nossa vida. Quem aqui deseja frutificar no próximo ano, levante a mão. Pergunta besta, né? Quem é que não vai querer frutificar, né? Faça da palavra um alimento diário. Você quer frutificar? Não ponha a cabeça no travesseiro para dormir sem antes ler porção da palavra de Deus. Porque ela vai aliviar a tua dor, ela vai aliviar o teu cansaço físico e ela vai aliviar aquele cansaço que é mais difícil de superar, que é o cansaço do estresse emocional, lidando muitas vezes com conflitos e situações, seja no trabalho, seja na família. O bálsamo de Deus, o bálsamo do Espírito é derramado através da palavra. Jeremias capítulo 15, 16, ele diz assim, Jeremias capítulo 15, verso 16. Achadas tuas palavras, pode repetir comigo, é pequeno. Achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Pode dar um aleluia comigo? Aleluia. Assim funciona. Mas a palavra, além de ser um alimento que revigora, você lê a palavra, você gera em você esperança, gera em você fé. A fé vem pela palavra de Deus. Não é à toa que o autor de Hebreus resolve contar para nós o que a gente chama assim, a galeria dos heróis da fé, para nos inspirar, para mostrar para nós. E curiosamente, quando chegar no céu, eu vou perguntar para Deus e vou perguntar para o autor de Hebreus, que até hoje a gente não sabe bem quem é. Vou fazer uma pergunta para ele. Por que Elias não entrou na galeria dos heróis da fé? Não está lá. Está Moisés, está Abraão, está uma porção de gente, menos Elias. Fala, o que houve? Não é? Porque na Bíblia também tem esses paradoxos assim que a gente fica curioso, né? Mas eu acho que você vai já anotando no teu caderninho para você vai para o céu. Eu vou para o céu. Quem vai para o céu, levante a mão comigo. Que pergunta boba, né? Se você está aqui, você quer ir para o céu, né? Mas é verdade. A palavra também traz instrução, não é? Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 16, ele ainda diz o seguinte, sobre o poder da palavra de
nos instruir, nos ensinar. Ele diz assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja de Laodicenses. E a dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. Ou seja, Paulo estava cuidando de muitas igrejas, ele não podia estar presente em muitos lugares, e ele dizia: leiam a palavra, se alimentem da palavra, sejam instruídos pela palavra. Mas sabe, irmãos, mesmo lendo a palavra, mesmo já tendo uma caminhada de fé, de vez em quando acontece uma intempérie na nossa vida, um acidente emocional, algum conflito, alguma situação em que a gente sente que o chão sumiu dos pés. Você está meio que no vazio, não é? A palavra, nesse momento, te traz segurança. A palavra te ajuda a firmar os pés na rocha eterna que é Jesus. Jesus pregando no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 24 e 25, ele diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Faça com que os teus gestos, faça com que os teus pensamentos, faça com que as tuas ações se fundamentem na palavra de Deus. Porque aí você vai estar seguro. Poderão vir intempéries, poderão vir temporais, mas o Senhor vai estar nutrindo você nessa caminhada. Paulo, ainda escrevendo aos Filipenses, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, praticai, e o Deus da paz será convosco. Deus está esperando que no discipulado da palavra, no mover do Espírito, você se transforme no grande recado de Deus. Assim como Jesus foi a palavra feita carne, na medida que nós amadurecemos, nós vamos nos tornando, a nossa vida se torna uma mensagem, porque a palavra foi encarnada na nossa vida. E a maneira como vivemos passa a ser usada por Deus para edificar vidas. E aí você se torna um bem-aventurado e uma bem-aventurada. Você não vai escapar de ter problemas, mas você vai sentir Deus fluindo pelo Espírito, pelo poder da palavra na tua vida. Amados irmãos, a palavra de Deus também traz exemplo para nós. Exemplo como Deus ama aqueles que o buscam. Diz assim, Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Elias, podem repetir comigo? É bem curto. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. Assim, amados irmãos, Elias se torna uma referência para nós. Até mesmo para quando nós estamos em profunda tristeza. Porque Elias, depois de ter vivido essa experiência, amados irmãos, de ver transformar um céu limpo, sem chance de chuva, depois uma pequena nuvem transformar numa tempestade que regou a terra. Jezabel vira para ele e diz: eu vou te matar. Foi a gota d'água para ele. Ele foi para o deserto e disse: Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Me leva, Senhor. Ele queria fugir daquele pequeno inferno que Israel havia se tornado. Deitou, dormiu. Quando ele acordou, o que aconteceu? Tinha um anjo, pão e água para ele.
Ele pensou assim, cheguei no céu. Comeu, bebeu, dormiu de novo. Aí daqui a pouco ele acorda de novo, está lá o anjo com ele. De novo, pão, água, só que dessa vez o anjo olhou para ele e falou, não acabou não. Você ainda tem uma trilha. Você ainda não fez o seu discípulo. Você ainda não formou o profeta que vai te substituir. É assim que funciona. Você é discípulo, você é discípula. Deus tem uma obra para você. E é exatamente fazendo a vontade de Deus. É deixar-se usar por Deus que você vai florescer. As coisas vão dar certo na sua vida. Ser útil a Deus é o propósito da palavra. Moisés, nesse encontro com Deus, ele disse, Senhor, escolheu a pessoa errada. Como é que eu vou falar em seu nome? Eu sou gago. Aí Deus falou para ele, sabe o quê? O eu sou está contigo. Aquele que era, que é e que será eternamente. Quando ele está contigo, ele faz o gago falar, faz o mar se abrir, faz o morto ressuscitar, porque ele é Deus. E quando ele está em você, quando ele chama você, coisas grandes vão acontecer com a sua vida. Abra os seus braços. É muito maior o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pode crer. Davi era poeta, músico, adúltero, e Deus o fez um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não olha só para os teus pecados. Ele olha você como criatura dele e como alguém que Ele pode realizar proezas através da sua vida. Ele não olha pelo que você é, Ele olha pelo que você pode se tornar nas mãos dele. Espere coisas grandes. Torne-se homem e mulher da palavra. E eu encerro dizendo para você que a palavra, além de exemplos, a palavra gera promessas. A palavra gera promessas. Promessas de portas abertas, promessas de cura, promessas de um tempo novo, promessas de alegria incomensurável, porque só Deus pode fazer isso. Abra sua Bíblia em Isaías 43, verso 10 a 13. E eu quero terminar lendo esse texto e convidando você, que de repente você não tem sido tão fiel no seu comprometimento com a palavra, para vir ao altar e dizer, Senhor, eu quero que Tu me ajudes a ter essa disciplina de estar em intimidade com a Tua palavra diariamente, para que Tu suscite coisas novas na minha vida, na vida da minha família, no meu lugar de trabalho. Diz assim o profeta. Vamos ler juntos? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deixe-me contar um breve testemunho para encerrar. A Romênia era um dos países da chamada Cortina de Ferro, debaixo da bota soviética comunista. O ateísmo foi pregado, ensinado nas universidades durante mais de 40 anos. Em 1988, aconteceu que o pastor, em função de um clima de abertura, o pastor da igreja batista na capital da Romênia, resolveu começar a distribuir alguns folhetos. E saiu uma ordem de prisão para ele por isso, porque era proibido. E saindo a ordem de prisão,
pequena igreja que havia ali soube disso e cercou a casa onde o pastor morava, irmãos e irmãs de mãos dadas, para que ele não fosse preso. A guarda do governo comunista veio, metralhou, matou várias mulheres, homens e crianças. Houve um impacto tão grande na cidade que todo o povo se rebelou diante de tamanha crueldade e tomaram a praça, que o governo teve que soltar o pastor. O pastor foi para a praça onde havia mais de 50 mil pessoas, 99% comunistas, criados e ensinados no ateísmo. Conforme o pastor pregava, estes ateus gritavam: existe um Deus, existe um Deus, porque assim é o nosso Deus. Onde não há esperança, Ele suscita esperança. Onde não há fé, Ele suscita fé. Cresça, amadureça, sendo homem e mulher da palavra de Deus. Se Deus está falando contigo, de repente você não tem sido tão disciplinado na palavra. Se você deseja que o Espírito de Deus crie em você uma paixão pela palavra, um vínculo com a palavra de Deus, deixa seu lugar, eu quero orar contigo. Passar você, pela graça do Espírito, esse zelo pela palavra de Deus, que é o genuíno leite espiritual, para que te seja dado crescimento em Jesus. Vamos cantar. Enquanto cantamos, você é meu convidado a estar no altar comigo. Doce Espírito, meu amigo, sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser aleluia. É tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Então atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração. Sim, Senhor. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença. Somos Teu povo, Tua igreja, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós amamos o Senhor, amamos a Sua palavra, amamos a Sua presença. E nós sabemos, ó Deus, que de nós mesmos, nós não podemos produzir o crescimento, nós não podemos produzir maturidade, nós não podemos produzir uma vida melhor pelas nossas próprias mãos. Mas a Tua palavra, a palavra que cria, a palavra que restaura, a palavra que traz à existência coisas que não existem, essa palavra é poderosa para realizar tudo o que o Senhor sonhou na nossa vida. Porque Jesus, o Senhor é a palavra. Jesus, o Senhor é o verbo de Deus. O Senhor é aquele que traz à existência os sonhos, os propósitos, os desejos, a realização do Senhor.
E nós queremos te pedir perdão, porque tantas vezes nós vivemos segundo o nosso entendimento. Tantas vezes nós vivemos segundo o que achamos, pensamos que é melhor. Mas nós queremos declarar nessa manhã inteira e total dependência ao Senhor e à sua palavra. Deus, ainda que enfrentemos dias difíceis como Elias enfrentou, ainda que o nosso coração às vezes seja dúbio, às vezes a gente não sabe se é o profeta que desafia os falsos profetas de Baal, ou se somos as pessoas que se escondem na caverna e desejam para si a morte, porque a vida nos pressionou demais. Nós vivemos essa oscilação. Nós vivemos, Senhor, essa oscilação de sentimentos e de atitude por muitas vezes na nossa vida. Mas nós te pedimos que, como o Senhor fez com Elias, que a tua palavra venha e nos coloque no lugar certo em nome de Jesus. Que a tua palavra venha e nos dê a visão da realidade. O Senhor nos dê a visão do que nós podemos viver e fazer. Que a tua palavra venha e abra os nossos olhos para ver a pequena nuvem que se levanta do mar. E que possamos profetizar, ó Deus, chuva em abundância sobre o teu povo. Que esse finalzinho de ano, quando as nossas forças estão já no finalzinho, que nós possamos ser renovados no Senhor. Como profeta, que sejamos renovados no Senhor e que a nossa visão fique clara novamente. Nós possamos enfrentar, ó Deus, os Acabes da vida, as Jezabels da vida e declarar que o Senhor reina. Em nome de Jesus, que o Senhor governa, que a tua vontade se estabelecerá sobre a nossa vida. Toma o teu povo, Jesus. Toma a tua igreja, Senhor. Toma as famílias do teu povo e ajuda-nos, desperta-nos, em nome de Jesus, que a tua palavra dê o prumo, dê a direção para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela vida do Bispo Paulo. Obrigado, Senhor, como igreja, nós somos tão agradecidos por poder contar com ele aqui, Senhor. Ele não precisava fazer isso, ele tem cumprido a sua tarefa, ó Deus. A sua tarefa institucional ele encerrou, mas ele entende que o chamado dele se prolonga. E nós nos sentimos honrados de ter o Bispo Paulo conosco, Senhor. Para a nossa igreja é uma honra poder contar com a disposição, com a graça, com a visão, com a unção que está sobre a vida dele. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor abençoe a Gláucia, abençoe a sua família, abençoe aquilo que o Senhor ainda tem por fazer através do Bispo Paulo. Que ele encontre sempre aqui na nossa igreja um espaço aberto para o cumprimento do seu chamado e do seu ministério, Senhor. Nós abençoamos o teu povo, em o nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Deus abençoe.